Fala galera, aqui é o Felipe Prado do canal Seja Promovido. Como é que vocês estão? Bom, eu vim aqui hoje falar de um assunto que eu acho que é fundamental para a carreira da gente, que é o assunto da inteligência emocional. Mas aqui no nosso canal eu não quero falar desse assunto com aquela coisa motivacional, a coisa que fica muito teórica. Eu quero trazer a prática e a parte científica de verdade e tá estudada e comprovada que funciona e serve para nossa carreira, que você pode pegar esses conceitos que eu vou trazer aqui nessa aula para vocês, e vocês podem pegar isso, aplicar na carreira de vocês e com certeza vai fazer toda a diferença. Bom, fica aí então, eu vou contar agora um pouquinho da minha história para vocês, enfim, verem se faz sentido me escutar ou não. Meu nome é Felipe Prado, eu fundei aqui o canal Seja Promovido com a intenção de ajudar as pessoas a serem promovidas. Por quê? Bom, quando eu comecei minha carreira, não foi nada fácil. Eu fui demitido de 2 grandes empresas que, assim, é o sonho de muita gente trabalhar. E, cara, foi complicado, porque, assim, no começo da carreira, você ser demitido, tipo, você fala, caramba, velho, alguma coisa tá muito errada, né? Mas eu, puta, acreditava em mim, achava que as coisas iam dar certo, aí, nossa, fui demitido uma segunda vez, daí eu falei, caramba, tem alguma coisa errada comigo. E foi aí que eu comecei a descobrir, através dos livros, de alguns livros específicos, que me iniciaram aí nesse mundo do desenvolvimento pessoal, e que fizeram eu começar a me interessar pelo assunto, me desenvolver, e aplicando essas coisas no meu dia a dia, eu consegui crescer na minha carreira. Eu fiz vários cursos, eu li muitos livros, de verdade, muitos artigos científicos, e eu resolvi compilar eles de uma forma direcionada para a carreira, porque eu vejo que não tem muita gente falando de carreira hoje na internet, assim, é difícil. Tem gente que fala, mas que não tem a vida e a experiência, né, a vivência e a experiência na carreira. São pessoas que não vêm do mercado do mundo corporativo e estão falando de carreira. Não vejo problema nenhum nisso, acho que, enfim, tem seus benefícios porque as pessoas estão ajudando as outras, né? Mas eu acho que seria legal uma pessoa que tem uma vivência, que veio do mercado profissional, que passou por demissões, por momentos difíceis e que venceu esses momentos e conseguiu crescer na carreira e pudesse ajudar vocês com esse tipo de conteúdo, né? Um conteúdo realmente prático e que você consegue aplicar e começar a desenvolver na carreira. Porque o que eu vejo muito é que as pessoas fazem o que a gente chama de marketing da esperança, né? Assim, elas pegam e elas ficam desejando que um dia o chefe delas vai promover elas, ou então que alguma coisa vai acontecer e elas vão evoluir na carreira. Ou então, o que também pode acontecer muito comum, ainda mais agora que a gente está nessa pandemia, é a gente ficar morrendo de medo de ser demitido, e realmente pode acontecer a qualquer momento, né? A gente, enfim, não está no nosso controle, algumas coisas não estão no nosso controle, infelizmente. Mas a gente fica fazendo marketing da esperança, né? A gente fica, puta, tomara a Deus, né? A gente joga pro mundo e fica lá desejando as coisas, mas a gente não toma atitudes. Por quê? Falta ferramenta também, né? Falta alguém vir pra gente aqui e trazer um método, um passo a passo. Então o que eu fiz foi desenvolver um método que eu acredito que se a gente desenvolver cada um desses pilares, são 10 pilares que eu identifiquei, a gente com certeza vai ganhar a nossa primeira promoção. E se não ganhar a primeira, vai ganhar várias outras, inclusive, porque quando você consolida esses elementos que eu tenho aqui na apresentação, você vai continuar crescendo na sua carreira de forma contínua, de verdade, assim. Talvez você precise de outras competências, outras habilidades conforme você vai avançando, mas essa aqui é a base para você evoluir qualquer cargo, qualquer nível profissional. Continuando a minha história, né? Então eu fui lá demitido, eu era estagiário, e aí eu fui demitido uma segunda vez, e aí eu comecei uma carreira já com mais conhecimentos, com livros, porque no começo eu tinha um overload de informação, né? Eu comecei a ler muito livro, ver muito vídeo na internet, e eu me confundi um pouco. E aí, nesse começo ainda não foi fácil, eu fui demitido uma segunda vez, né? Mas aí depois, quando eu comecei a ver o que eu realmente podia pegar e aplicar uma coisa de cada vez, e fazer um passo a passo, construir um pilar por vez, eu realmente vi um progresso contínuo na minha vida. Então, eu acredito que esse é o frame que funciona para a carreira das pessoas, que é a gente começar, por exemplo, pela inteligência emocional. A gente tem que ter uma fortaleza emocional. É por isso que eu comecei essa aula falando de inteligência emocional, porque eu acho que isso aqui é a base para todo mundo. Se a gente quer mudar alguma coisa do lado de fora da gente, a gente quer ser promovido, a gente quer ter um carro legal, a gente quer ter uma casa bonita, a gente tem que, na verdade, primeiro evoluir e melhorar dentro da gente. Então eu desenvolvi esses 10 pilares aqui. Olha, tem muito conteúdo que está embasando esse conteúdo que eu vou trazer para vocês. Tem muitos livros, muitos artigos científicos, muitos cursos que eu fiz para trazer esse conteúdo para vocês. E eu espero que seja de ajuda. Então, assim, fica aí, acompanha o conteúdo. Eu comecei a mostrar esse tipo de material para amigos meus, pessoas próximas.
E elas estão tendo evolução, elas estão gostando muito do material. Eu espero que vocês gostem também. Então vamos lá. Para essa aula que eu vou falar de inteligência emocional, eu me baseei nesses livros que estão aqui na tela. Então, acho que o livro primeiro que trouxe à tona o assunto da inteligência emocional no mundo corporativo foi o Daniel Goleman, com esse livro que chama Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Porque lá atrás existia muito esse embate, né? Se é o QI, que é o mais importante, que é o que prevê realmente o sucesso profissional das pessoas, ou é o que a gente chama de QE, né? Que é o coeficiente de inteligência emocional. E aí que ele trouxe várias discussões que eu vou trazer aqui para vocês na apresentação, que são bem elucidativas, são bem interessantes e mostram o quão a inteligência emocional é importante para a carreira da gente. Os outros livros estão aí na tela, são pessoas realmente muito interessantes, com material muito completo, muito conteúdo mesmo. E eu queria só fazer um destaque que eu acho legal aqui, o livro do Christian Barbosa, Porque as pessoas não fazem o que deveriam fazer, é um livro brasileiro, eu acho isso muito legal. Um cara realmente que fala de produtividade, tem muito embasamento científico, tá? Que eu não vou trazer para vocês aqui, tipo, uma teoria que veio de algum lugar lá distante, que alguém acha que funciona. Cara, isso aqui é estudado, é feito com várias pessoas, testado, e realmente funciona, sabe? Acho isso muito legal. E também tem aqui o Atlas das Emoções, né? Chama Atlas of Emotions, vale muito a pena acompanhar e assistir e ver esse material, tá na internet, depois eu vou passar o caminho para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E é um material que foi feito pelo Dalai Lama, pois é, impressionante, né? E pelo Paul Ekman, que é um estudioso também da área aí, que tem vários materiais muito interessantes, vocês vão ver. Bom, então vamos começar, né? Então, como eu disse, para a gente ter uma mudança do lado de fora na nossa vida, a gente primeiro precisa mudar do lado de dentro. Então a gente precisa realmente reconfigurar nossa mente para as coisas começarem a avançar e elas acontecerem e se materializarem no mundo externo. Então vamos lá, por que a gente deve estudar a inteligência emocional, né? Então tem estudos feitos que a inteligência emocional é o maior preditor, né? Aqui está em inglês, né? Mas assim, é a habilidade que mais pode predizer a capacidade, o sucesso e a performance de uma pessoa no mercado profissional. Eles compararam 33 outras habilidades que são realmente importantes também no mercado profissional com a inteligência emocional. E a inteligência emocional é a que mais pode prever o sucesso das pessoas. Outros elementos aqui para ver se te convencem a estudar esse assunto. 90% das pessoas que têm a maior performance no mercado, elas têm um alto nível de QE, no caso, né, que é o coeficiente de inteligência emocional. Ele é responsável por 58% da performance das pessoas no trabalho. E pessoas que têm um alto nível de QE, elas chegam a ganhar, isso aqui é um estudo feito nos Estados Unidos, $29 mil a mais por ano do que as pessoas que não têm. Então acho que isso aí já deve ter te convencido que isso é um assunto importante. E só retomando, não vou ficar falando aqui de motivação, de assunto superficial, vou falar de ciência, tá? Então vamos lá. Quais são os 4 pilares que a gente tem que desenvolver para desenvolver a inteligência emocional, né? Então, ou seja, a gente pega a inteligência emocional e divide ela em 4 pilares. A primeira área é o autoconhecimento. Então, assim, eu recomendo que a gente vai começar aqui esse estudo, esse material, falando dessa primeira parte, que é a parte da nossa autoconsciência das emoções, por assim dizer. Depois a gente vai para o lado direito e vê o autogerenciamento, que é, ou seja, a partir do momento que você tem consciência sobre essas emoções, você passa a aprender as formas e as melhores formas de lidar com essas emoções. Então aí você já começa realmente a botar em prática essa auto-observação, vamos dizer assim. Depois a gente vai para um outro nível, que eu já passo a chamar, inclusive, que é descendo aqui o quadrante, de inteligência interpessoal, que é quando a gente começa a falar da consciência social. Então a gente começa a observar ambientes, entender melhor as pessoas, empatia e etc. E no final, a gente tem um pilar que é a gestão dos relacionamentos. Então é a liderança, por exemplo, trabalho em equipe. Então quando a gente tem isso bem forte, a gente consegue desenvolver essas habilidades. Então, como eu falei, eu gosto de dividir esses 4 conceitos aqui, esses 4 pilares da inteligência emocional, entre uma inteligência que eu chamo de intrapessoal e uma inteligência que eu chamo de interpessoal, que tem a ver com os relacionamentos. A gente vai começar pela parte intrapessoal, tá bom? Nessa aula de hoje a gente vai falar da intrapessoal, na próxima a gente vai falar da intrapessoal. Então vamos lá. A inteligência emocional desdobra no que é tão famoso hoje em dia e tão falado, que são as soft skills, né? Que hoje todo mundo fala muito, que as soft skills são importantes para a carreira, etc. Vem da inteligência emocional. Aqui tem algumas, existem várias outras, tá? Mas, por exemplo, a gente ter autoconfiança, a gente ter ambição, foco, a gente
ter uma visão do ambiente, né? E ter essa atenção ao ambiente, saber perceber e captar coisas importantes no ambiente, o entusiasmo, a empatia. Tudo isso são soft skills, assim como, por exemplo, o trabalho em equipe, entre outras coisas, e desdobram da inteligência emocional. Aqui está uma frase do Ricardo Basaglia, que é o diretor-geral da Michael Page, e ele diz que 91% das vezes o profissional é contratado por questões técnicas e demitido por questões emocionais. Então, por exemplo, ele fala aqui de trabalho em equipe, não ter atitude, não ser colaborativo, não se relacionar bem com outras áreas internas da empresa, ou então com clientes. Esses são, no fim das contas, os elementos mais importantes para as pessoas serem promovidas, ou então, quando elas não têm essas habilidades, serem demitidas. Então, as empresas contratam as pessoas porque elas têm um bom currículo, então elas fizeram uma boa faculdade, ou tiveram vários cursos, uma pós-graduação, etc. Mas elas acabam sendo demitidas por não ter essas soft skills que a gente tanto fala. E aqui eu acho importante também ressaltar que a verdade da verdade, e é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês também, é que as faculdades elas não ensinam a gente a desenvolver essas habilidades que a gente está falando aqui. Elas ficam muito focadas no conhecimento técnico, e como a gente pode ver, o técnico é só uma porta de entrada. Se você tiver uma boa faculdade, tiver especificações e cursos e graduações, etc., pô, legal, isso aí te faz muitas vezes entrar para uma empresa. Não sozinho, óbvio, porque você tem que ir bem na entrevista, você tem que também ser bem relacionado, etc., mas muitas vezes é uma porta de entrada. Mas é a inteligência emocional que vai realmente predizer se você vai conseguir continuar evoluindo dentro da carreira. Então é por isso que eu acho que esse assunto é tão relevante. A gente gasta tanto dinheiro com uma formação, com cursos, com pós-graduação, e a gente não dá atenção porque é mais importante que essa parte aqui da inteligência emocional. Então vamos lá, continuando. Vamos então entender como que se forma essa inteligência emocional e como que se dá a relação da inteligência emocional com o nosso cérebro, com a formação do nosso cérebro. Você provavelmente já deve ter visto esse modelo, né, de cérebro que fala que tem um lado esquerdo mais lógico, o lado direito mais emotivo, artístico, etc. Na verdade, eu não sei qual que é o lado, se é o esquerdo ou o direito, eu nunca dei muita bola para esse tema, porque é um mito, na verdade, não é assim que funciona, tá? Outra coisa também que é um mito, que fala-se muito, aproveitando aqui para quebrar mito, nossa, se a gente usasse 100% do nosso cérebro, a gente, nossa, ia sair voando, a gente ia ter superpoderes. Cara, também isso é outro mito, é uma mentira. A gente usa o 100% do nosso cérebro, a gente só não usa o tempo inteiro. A gente não usa o tempo todo 100% do cérebro, mas a gente usa ele por completo. Então também é outro mito, tá? A gente tem, o que a gente tem, as capacidades que a gente tem, elas são suficientes pra gente, cara, quebrar todos os nossos desafios e conseguir evoluir. Então, qual que é a realidade, né? Assim, o que mais pode parecer com a realidade é um sistema, como vocês podem ver aqui na imagem. Eu não sou especialista nesse assunto, mas que você pode perceber que existem simetrias, né? Então, assim, o lado direito, o lado esquerdo, estão trabalhando de forma conjunta e conectada. E certamente existem certas reações, certos elementos que acontecem mais de um lado do que do outro, mas não é direito e esquerdo, tão dicotomia, né? Como existem esses modelos que tentam mostrar pra gente. Agora, um modelo que eu acho que faz sentido, eu acho legal da gente estudar, é o modelo que é tido hoje como um modelo em que o cérebro evoluiu ao longo dos anos, dos milhares de anos em que a gente existe como espécie, né? São, na verdade, 1,7 milhões de anos que a gente existe como espécie, o Homo sapiens. E aí é legal porque a forma que realmente a gente entende hoje, que é como o cérebro se desenvolveu e que a gente pode observar, por exemplo, no desenvolvimento de feto, né? Do bebê, do recém-nascido dentro da barriga da mãe, é de dentro para fora, de cima para baixo, né? Então ele começa no cérebro que é chamado de cérebro reptiliano e tem uma relação muito grande com coisas que a gente não controla de jeito nenhum, assim, que é o nosso metabolismo, nosso batimento cardíaco. Então a gente pode até controlar de forma indireta algumas coisas, mas não diretamente. Depois vem o sistema límbico. O sistema límbico ele está conectado com as nossas emoções. Então ele tem toda essa relação, assim, quando a gente sente raiva, tristeza, medo, tudo acontece ali dentro do sistema límbico. E o neocórtex, que muito do sucesso da espécie humana se deve à proporção que existe tão elevada do neocórtex versus o tamanho do cérebro humano. É muito maior do que em qualquer outro mamífero, em qualquer outra espécie, e é aí daí que vem a nossa capacidade de ter o raciocínio lógico, de desenvolver tecnologias, de entender humor, música, entre outras características. Mas não pense você que é como se cada um desses elementos, cada um desses cérebros fosse desconectado. Na verdade, tá tudo conectado, muito conectado. Então a gente consegue ouvir uma música, entender uma música e sentir uma emoção através daquela música, né? E se você tocar uma música para um cachorro, para um outro bicho qualquer, ele não vai entender. Não vai ter uma emoção, ele não vai captar, ele não vai sequer
saber o que significa uma música, né? E interpretar uma música. Então, esse tipo de coisa que o neocórtex fez com a gente. Mas você pode perceber que é tudo conectado. Tanto o sistema límbico quanto o sistema do neocórtex. Então existe esse debate se o que é mais importante, se é o QI ou o QE, né? A inteligência lógica, o raciocínio lógico ou essa inteligência emocional. Mas a verdade é que um influencia o outro. Então as emoções influenciam as decisões e o pensamento racional influencia as emoções. Então um sentimento é conectado com o outro e melhorar um melhora diretamente o outro também. Mas tem uma coisa só que eu acho importante também a gente já de começo ressaltar aqui, é que a mente é muito poderosa. E para a mente emocional, as coisas não precisam necessariamente ser definidas pela sua identidade objetiva, pela sua forma, pelo seu, ou seja, ser exatamente aquilo que a gente está imaginando. Para a mente emocional, um elemento pode representar outro. Então, muito dos estudos do Freud e do sonho se baseiam nisso. Por isso que o sonho é aquela coisa maluca, né? A gente vê certas coisas e tal, mas na verdade tem um significado. Porque para a mente emocional, não precisa necessariamente você ver aquela situação objetivamente para ter aquele significado. Uma coisa semelhante, uma coisa que guarde certos elementos pode sim representar a outra. E às vezes uma lembrança, ela pode causar uma percepção de alguma coisa mais forte, mais poderosa do que a própria coisa acontecendo de fato. Eu acho que isso é muito importante. É por isso, por exemplo, que quando a gente vai ao cinema e a gente assiste um filme de terror, a gente, cara, fica com medo, mesmo sabendo que aquilo é uma ficção, não é verdade. Ou então, quando a gente vê um filme, como esse filme que está aqui na apresentação, você pode se emocionar pra caramba vendo um filme desses, mesmo sabendo que não é uma história de verdade. E falando em cinema, e agora entrando um pouco mais no assunto das emoções, eu recomendo muito que depois que você assistir essa aula aqui, você assista esse filme que está aqui na tela, que é o filme Divertidamente. Cara, vale muito a pena. O Paul Ekman, que é um daqueles pesquisadores que eu disse que esse material aqui está baseado, ele estuda, é um estudioso profundo das emoções, e ele ele ajudou a desenvolver esse filme, e vocês vão ver que tem algumas relações com o material que ele desenvolveu. É muito legal, a gente consegue ver nesse filme a evolução das emoções numa criança, desde quando ela é um bebê até ela ir crescendo e entrando na fase adulta, fora tudo que existe aí de legal no filme. E pode parecer que é um filme para crianças, mas dependendo do seu olhar perante o filme, não é só para criança não, vale a pena assistir. Então vamos lá, a gente está falando aqui de inteligência emocional, vamos entender o que são as emoções. Então a emoção, ela vem da palavra do latim, cara, eu juro, eu sempre quis fazer isso, do latim movere, que significa movimento. Então a emoção, ela intrinsecamente, ela significa e está conectada com uma ação. É algo que você tem uma emoção e você tem uma ação imediata. Você não controla. A verdade é essa. Você não controla a emoção. Isso que é engraçado, né? É tipo um paradoxo. A gente está falando aqui de inteligência emocional, mas a gente não controla a emoção, diretamente não. Quando você está no mar, por exemplo, imagina essa situação. Você está lá no mar, tal, tá com a sua prancha, surfista, bonitão, e você vê uma sombra de um tubarão. Cara, o que vai acontecer com o seu corpo nesse momento que você vê o tubarão, a sombra dele, não está no seu controle. Você provavelmente vai ficar pálido, você vai ficar com o coração acelerado, com sensação de fuga, com energia nos membros mais adjacentes, né, nos braços, nas pernas. Enfim, várias outras coisas vão acontecer, seu coração vai acelerar. Então não está no seu controle. A emoção que você sente naquele momento é tão intensa que ela toma conta de você. Então vamos entender quais são as emoções, né? Segundo vários cientistas, existem 5 emoções principais, primárias, vamos assim dizer. Elas são a alegria, o nojo, a tristeza, o medo e a raiva. São essas 5 que são a base primária. A verdade é que não existe um consenso, né? 100% dos estudiosos, pesquisadores acreditam nisso, mas a maioria entende e concorda com esse modelo aqui de 5 emoções e eu acho que faz muito sentido também. Só que você vai falar, putz, mas eu não tenho só raiva ou só alegria. É verdade, não é bem assim. A gente tem dentro dessas emoções estados emocionais. Então, por exemplo, a raiva, aqui nesse gráfico a gente mostra desde a menos intensa até a mais intensa dos estados emocionais da raiva, a gente tem vários estados emocionais. Então a gente tem, por exemplo, a irritação. Pode ser leve, né? Começa ali no menos intensa, até um nível inicial ali, né? Uma irritação não é algo que realmente toma conta da gente. A gente se fica incomodado, né, com algumas coisas. Às vezes a gente está irritado com um sapato que está meio apertado, está meio desconfortável e tal, mas não é um negócio que vai explodir dentro da gente de emoção, né? Agora tem outras emoções, outros estados emocionais, como a frustração, o rancor, a vingança, ou então a fúria, que já são
realmente muito intensas. Elas vêm em picos, né? Elas vêm, explodem, e depois elas vão embora até, às vezes, rápido. Por exemplo, a fúria, ela vai embora rápido, vamos dizer assim. Mas quando ela vem, ela explode. Então, esses são estados emocionais que a gente pode ver da raiva. E isso a gente pode ver em outras emoções também. Outros estados emocionais, por exemplo, do medo, como a ansiedade. Acho legal destacar aqui a ansiedade. Pra você ver, né? A ansiedade, ela vem do medo, né? Então, a gente tem medo do futuro, provavelmente, aqui, quando a gente está falando da ansiedade, né? A gente fica imaginando o futuro, e a gente tem medo, a gente não sabe como vai ser, a gente fica colocando situações que nem existem, e a gente fica na ansiedade, que ela pode ser, de certa forma, até leve, mas ela pode ser muito intensa, como a gente pode ver aqui no gráfico. E o mesmo acontece com as outras emoções, existem outros estados emocionais, do nojo, a tristeza, que tem o desapontamento, que pode ser leve, moderado, até uma angústia profunda, né, da pessoa realmente estar muito mal, muito triste. E a alegria, que vem desde o prazer sensorial, a gente gostar de comer alguma coisa, gostar de se sentir bem fisicamente com alguma situação, até o êxtase, a excitação, o encanto, né, que a gente fica realmente absorto, né, naquele sentimento. Mas cada uma dessas emoções e desses estados emocionais levam a respostas emocionais. Então, por exemplo, algumas respostas possíveis provindas de um estado emocional de raiva podem ser, por exemplo, discutir, brigar, usar força física, ser agressivo, entre outros. Então aqui está uma tela. O que eu vou fazer? Para não perder tanto tempo aqui falando de cada uma das emoções, de cada um dos estados emocionais, de cada uma das respostas emocionais, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo para você fazer o download da apresentação. Se você gostou do material que eu estou apresentando aqui, inclusive porque eu acho que nem tudo vai dar para você ver, porque tem a minha cara aqui do lado, no cantinho direito, depois você baixa, faz o download da apresentação, você pode acompanhar o vídeo assistindo, ou então você pode, enfim, usar o material depois para que você bem entender. Mas o interessante é você ver que existem respostas emocionais, e o medo da mesma forma, existem respostas emocionais provém do medo, do nojo, como até vomitar, por exemplo, da tristeza, a gente tem vergonha, a gente pode se lamentar, da alegria, a gente pode querer mais, né? A gente pode ficar complacente ou saborear aquela alegria, entre outras respostas emocionais. Mas o que eu quero me atentar aqui, porque como eu disse, vai ter um pouco de teoria, que acho que é importante para a gente pegar a teoria para depois usar a prática, mas eu quero ir mais para a prática, né? Para como a gente usa isso no nosso dia a dia e no mercado profissional principalmente. Mas depois baixa o material que você vai, entender todo o detalhe aqui sobre as emoções, quais são elas, porque lembra que eu falei, uma primeira parte da inteligência emocional é a gente ter consciência sobre as emoções. Então, por conhecer elas e saber elas, eu acho que é um primeiro passo para a gente começar a depois lidar com elas, né? Então vamos pegar aqui uma linha do tempo na prática de uma resposta emocional. Como que ela acontece no dia a dia, na prática, né? Então imagina a seguinte situação, um amigo fica bravo com você sente raiva, e a tua resposta emocional é discutir com ele. Então vamos lá, você pode perceber que nessa linha do tempo tem 3 momentos. E eu quero passar em cada um desses momentos com você. Primeiro tem um gatilho. Então, o amigo ficou bravo com você. Depois tem a experiência, que é o estado emocional, você sente raiva. Provavelmente seu coração vai acelerar, você vai ficar quente, com calor no corpo. E aí a resposta emocional, nesse exemplo aqui, você discutiu, né? Você acabou perdendo o controle, vamos assim dizer. Mas vamos entender um pouco mais o gatilho, né? O gatilho não é só o evento em si, do amigo ter ficado bravo com você. Na verdade, ele pode ter vários outros elementos, não só 3, como está aqui no exemplo, podem ser vários mesmo. E eles envolvem, por exemplo, nessa situação, você não tinha dormido muito bem, o amigo ficou bravo com você, que é o evento, e aí você lembrou de um valentão. Que lembra que eu falei para você? A mente emocional é muito poderosa e ela faz conexões que às vezes a gente nem conhece, a gente nem sabe, a gente nem se dá conta. Então aqui talvez seja uma coisa que você nem perceba no momento, mas pode ter uma conexão e pode estar ligado a como você reage. Depois desse gatilho, vem a experiência. Como eu falei, você sente raiva, seu corpo fica tenso, você se sente agredido, seu coração acelera, seu corpo fica quente. E aí a resposta, você poderia dar várias respostas, centenas de respostas possíveis, emocionalmente falando, tá? Não é uma resposta verbal em si. Você poderia fazer uma pausa, você poderia discutir, você poderia brigar, sair na mão com seu amigo, você poderia evitar essa situação, entre outras possibilidades existentes aqui. Mas eu quero me atentar, eu acho que é importante, a gente começar a estudar essa linha do tempo das emoções, que aqui a gente começa a entrar na prática mesmo, né? Então você percebe que não ter dormido muito tem a ver com circunstâncias e sentimentos que você tem naquele momento. Você poderia ter, por exemplo, brigado com a sua mãe no dia anterior, ou brigado com a sua esposa no dia anterior. Puta, isso já te deixa numa situação, num estado completamente diferente, concorda? Se um amigo briga com você e você tá bem,
putz, provavelmente, possivelmente, você não vai fazer nada. Essa resposta emocional vai ser muito diferente. Agora, se você já tá, você brigou com alguém, você já tá bravo, putz, a resposta emocional, ela tende a ser mais agressiva, concorda? Depois tem o evento, que é o prato do amigo brigar com você. E por último, vem a sua visão de mundo e as suas crenças e experiências. Que aqui no caso a gente está dando exemplo de você lembrar de um valentão, poderia ser qualquer outra situação. Isso influencia diretamente, ou seja, o gatilho é onde começa a tua resposta emocional, que vai influenciar todo o resto da linha do tempo, concorda? Começa aqui atrás. E aqui você tem determinado controle. E aí é onde eu vou entrar mais adiante. A emoção, a experiência emocional, o estado emocional, te falo, você não tem controle nenhum. Intrinsecamente você não tem controle. Ele, como eu falei, né, quando a gente estava estudando lá a evolução do cérebro, ele ele vem de um cérebro, vamos dizer assim, mais antigo, por assim dizer, na nossa evolução como espécie, e ele tem a ver com a nossa sobrevivência. Então a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente tem esses sentimentos muito conectados com a sobrevivência. E quando ele vem, ele tem uma resposta tão rápida no nosso organismo, ele é tão importante para a nossa sobrevivência, que a gente reage automaticamente, você não tem controle sobre ele. Agora, as nossas respostas emocionais, a gente sim tem controle. A gente pode fazer uma pausa, a gente pode discutir, a gente pode sair na mão, a gente pode brigar, a gente pode fazer várias coisas. E a gente tem determinado controle sobre isso. Agora, eu quero focar porque, assim, existem psicólogos, pessoas especializadas em estudar profundamente, né, todo esse controle emocional, por assim dizer, mas eu quero focar no que eu acredito que se você botar em prática, sua carreira vai mudar. Sua vida vai mudar, na verdade, né? Mas a gente tá aqui falando de carreira, mas, cara, se você pegar esses conceitos aqui, sua vida muda, tá? Então vamos lá falar, principalmente do que eu acho que mais pode fazer uma diferença para vocês e que mais eu posso ajudar, porque eu fiz essa mudança na minha vida, é a visão de mundo. O que é a visão de mundo, né? A visão de mundo barra crenças, né? Porque essa visão de mundo, na verdade, é o que eu chamo de crenças. Como é que elas se dão? Como é que elas se constroem? A gente tem um repertório que ele é construído através das nossas experiências. Ele é construído de duas formas, tá? Através das experiências e da repetição delas. Então são coisas que você viu, ouviu, sentiu muitas vezes e te faz acreditar naquele certo determinado sentimento, evento, aquela crença, naquele significado, ou então coisas que aconteceram na sua vida de forte impacto emocional. Isso também pode construir uma crença muito forte dentro de você. E a gente vai falar um pouco das crenças mais adiante, tá? Nos próximos slides. Aqui é mais a parte teórica. As crenças, como a gente viu, ela vai determinar suas atitudes, e as suas atitudes vão determinar os seus resultados. Então, a partir do momento que você entende isso, você percebe que se você trabalhar nas suas crenças, todo o resto vai ser afetado. Então, se você tiver crenças positivas, fortes, poderosas, suas atitudes, seus resultados vão ser melhores. Se você concordar comigo, vamos seguir adiante aqui, porque a gente vai te ajudar a construir crenças melhores. Porque o que acontece? Existem crenças que são limitantes e crenças que são impulsionadoras. Aqui talvez você não esteja conseguindo ver todas as crenças que eu trouxe aqui, mas eu trouxe 10 do blog evoluçãopessoal.com.br para trazer quais são as 10 que realmente são assim, as piores, as que mais te limitam. Eu vou passar uma por uma aqui. Então, a primeira que a gente trouxe aqui é: passei da idade para isso. Então, não dá mais. Cara, você já deve ter visto diversos estudos, pesquisas e apresentações feitas mostrando quantidade de gente que tem e fez coisas incríveis depois dos 40, 50, 60 anos de idade, né? Então, assim, isso não é uma realidade. Não tem as qualificações necessárias, eu não consigo, tenho medo de falhar, né? A gente morre de medo, né, do que os outros vão pensar. Muitas vezes paralisa a gente, o medo paralisa totalmente, né? É tarde demais, então também tem conexão com isso do eu não tenho idade para isso. Não há nada que possa ser feito, né? Então aquela situação fixa. Sou assim e não consigo mudar. Não tenho tempo suficiente. A gente precisa de sorte para ter sucesso. Então olha só, a crença é limitante, né? Se você acredita que a gente precisa de sorte para ter sucesso, então não dá para ter sucesso quando você acredita nisso, né? É impossível. Mas vez após vez, a gente vê histórias de pessoas que tiveram sucesso sem ter sorte, que vieram assim da situação mais complicada possível e elas conseguiram ter sucesso. Então é possível. Ou, por exemplo, a última aqui, a 10ª, que é: isso é impossível de fazer. Eu quero trazer aqui assim uma atenção especial, e principalmente porque existe muito estudo científico em cima disso, para a 7ª crença que eu trouxe aqui limitante, que é: sou assim e não consigo mudar. Recomendo demais, mas demais mesmo, que você assista essa palestra do TED da Carol Dweck. Ela é uma pesquisadora, ela é uma cientista, e ela estudou o poder do mindset. Então a palestra chama O Poder de Acreditar que se pode melhorar,
e vale muito a pena assistir. Eu vou fazer só uma introduçãozinha, eu vou deixar o link aqui na descrição para depois vocês assistirem, mas eu vou fazer só uma breve introdução a esse assunto. É interessante porque é um ciclo que é muito positivo, porque assim, o que ela fala, o que ela estudou e provou é que quando você acredita que você pode melhorar, você de fato melhora. Então, ela fala muito sobre dois tipos de mentalidade. Ela simplifica, né, essa visão de mindset que ficou tão falada por aí, ficou até falada de uma forma, cara, que não é legal, né? Ficou tipo, puta, mindset, ficam usando isso para vender coisas para vocês, etc. Mas, cara, aqui ela estudou de forma científica. Ela fez estudos com 170 mil crianças no Chile, por exemplo. Ela fez estudos comparando escolas em que ela adotava um modelo de mindset na educação para as crianças, comparava o resultado nessas escolas versus outras escolas nos Estados Unidos, e aí ela conseguiu provar que o resultado aonde você aplicava uma educação de mindset de crescimento, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante para vocês, a nota dessas crianças melhorava. Então, assim, o simples fato de você acreditar que você pode melhorar, faz você melhorar. E quando você acredita que não dá para melhorar e que as pessoas ou são gênios ou elas nasceram com talentos e é assim e acabou, aí que elas não melhoram mesmo. É muito legal, é tipo uma profecia autorrealizável, né? Então você fala assim, ah, não dá, e aí não dá mesmo. Agora, quando você acredita que dá, que é possível, aí você consegue, é uma profecia realmente autorrealizável. Então vale muito a pena assistir, vou deixar o link na descrição e eu quero que você veja depois. Mas, vou trazer aqui para vocês, inicialmente, um resumo, de certa forma, de como que funciona esse poder do mindset que ela estudou. Ela simplificou, como eu disse, entre dois, né? Um mindset fixo, em que se acredita, e sua crença é, e você entende que a inteligência é algo estático, o sucesso é algo estático, as pessoas são talentosas e ponto, ou não são e ponto. E um mindset de crescimento, em que acredita-se que dá para ser desenvolvido, que a gente consegue ganhar novas habilidades, desenvolver e crescer. O que acontece? A nossa sociedade, no geral, ela valoriza demais o poder e a capacidade e o talento das pessoas quando elas já chegam lá. A gente não valoriza o esforço, o trabalho, o desenvolvimento, as batalhas, as derrotas e os fracassos que as pessoas tiveram na jornada para chegar até lá. A gente só valoriza as pessoas quando elas chegam no palco. Então a gente vê lá aqueles programas das pessoas fazendo coisas talentosas na frente do palco, a gente valoriza os atletas, mas a gente não viu a história dessas pessoas, a gente quase não fala dessas histórias. E olha a diferença que existe entre um tipo de mindset e outro. Um mindset fixo, quando essa pessoa entra e encontra um desafio na vida, ela tende a evitar os desafios. Quando ela encontra um obstáculo, ela fica na defensiva, ela desiste muito fácil. Quando ela precisa ter esforço, ela enxerga que o esforço é algo infrutífero, ou até pior, uma coisa que vai fazer mal para ela. Quando ela recebe uma crítica, ela ignora, ou ela acha que é um feedback negativo, inútil. Quando a gente olha para o sucesso dos outros, em vez da gente se sentir empoderado, falar, puta, se alguém conseguiu fazer isso, eu também consigo, eu sou capaz. Não, a gente acha que a gente vai ser ameaçado pelo sucesso dos outros. E o resultado de tudo isso, e ela observou, estudou isso, é que as pessoas provavelmente elas se acomodam mais nesse tipo de situação. Eu vim aqui pro lado porque a câmera está bem na frente aqui da tela e eu não consegui ver o que eu tinha anotado. Em contrapartida, o mindset de crescimento, ele prova que a inteligência pode ser desenvolvida. E é o que eu falei, a profecia autorrealizável, né? Então, quando você tem essa mentalidade, puta, eu posso desenvolver, quando você encontra desafios, você abraça os desafios. Quando você encontra obstáculos, você persiste, você não desiste logo. Quando você precisa ter esforço, você vê o esforço como um caminho para ter uma excelência. Quando você tem uma crítica, você aprende com essa crítica. Quando você vê o sucesso dos outros, você vê que são lições e são rastros para um sucesso que você pode ter também. E o resultado acaba sendo o seu sucesso. Então, cara, não é blá 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 de motivacional que eu estou trazendo aqui para você, porque eu acredito que a motivação única que pode realmente funcionar de verdade para você, no longo prazo, é aquela motivação que vem de dentro. É quando você realmente acredita que é capaz, que é possível. Isso aqui está provando, cara. Se você acredita, acontece. Você melhora, você evolui. Se você acha que não dá, que é aquele ponto, você não evolui. Então, espero que eu tenha te convencido a entender que quando você acredita que uma coisa é possível, e você insiste, persiste, tem disciplina e foco, as coisas acontecem na sua vida. E aqui só mais algumas palavrinhas, assim, algumas frases para você ver, talvez se identificar com mentalidades de crescimento e mentalidades fixas, por assim dizer, né? Então, mentalidade de crescimento. Olha, falha é uma oportunidade de crescer. Eu consigo aprender com tudo que eu quiser, eu consigo aprender tudo que eu quiser. E olha, vou contar uma história para vocês aqui que eu acho que é legal.
e me fez, graças a Deus, ter desde o começo da minha vida, assim, por assim dizer, desde novo, essa mentalidade que eu sou capaz de evoluir, né? Eu, ainda bem, me conectei muito cedo com a música, né? Então eu comecei a tocar violão desde criança, eu tinha ali uns 11, 12 anos de idade. Cara, eu era muito ruim quando eu comecei, tipo assim, era ruim demais. Minha família, velho, odiava. Eu tinha que tocar, tipo, no quarto, trancado, escondido, longe, no escuro, na caverna, se pudesse. Porque ninguém queria ficar ouvindo nem de longe eu tocar violão, era muito ruim. E era foda, porque, tipo, minha família, eu tenho meu avô que faleceu, infelizmente, mas ele era um cara, assim, com uma veia musical muito grande, ele tinha um ouvido absoluto, um cara genial, tocou em orquestra. A mãe dele tocou em orquestra, foi uma pianista muito famosa, então, minha bisavó. Então tem essa origem musical, por assim dizer, na família, mas, cara, quando eu comecei eu era muito ruim, assim, falava, nossa, esse moleque não tem talento, não tem condição nenhuma dele evoluir, ele é muito ruim. Ninguém queria ouvir, ninguém queria chegar perto. Falava, você tá cantando, tá com dor de barriga, né? Não é possível. Cara, mas a verdade é que coisas que eu achava que eu nunca ia conseguir evoluir, do tipo, putz, ter um ouvido melhor, que eu achava assim, não, você nasce com um ouvido bom ou você não nasce com um ouvido bom? Cara, eu consegui evoluir meu ouvido até ele ser muito bom. Ele não é um ouvido absoluto, ele não é um ouvido perfeito, como Mozart, como Beethoven, como esses caras tinham, mas ele é um bom ouvido. Eu consigo ser melhor do que a média da maioria das pessoas. Em identificar músicas, interpretar elas, conseguir tirar elas e tocar igualmente no violão. Então, cara, é possível evoluir. Eu não tô dizendo que você vai sair jogando bola que nem o Neymar a partir de amanhã, mas você consegue ficar bom, você consegue ficar acima da média das pessoas se você praticar e se dedicar. E principalmente no que se diz respeito às skills, que a gente chama aqui as soft skills, né? As habilidades que têm em relação com a inteligência emocional. Isso aqui, assim, tá mais do que provado que você pode evoluir, você pode ficar bom em tudo isso. E, o mais importante, você não precisa ser o melhor em cada uma delas, você só precisa ser um pouquinho melhor do que a média das pessoas que estão ao seu redor em cada uma delas para você ser promovido ou então para você não ser demitido, tá bom? Porque pessoas que têm uma inteligência emocional muito avançada, elas são consideradas para outras áreas. Então, por exemplo, se uma área é descontinuada completamente, ninguém mais vai trabalhar naquela área e a empresa inteira é demitida nesse setor. Cara, possivelmente você vai acabar ficando. Não é uma certeza, óbvio que não, tem coisas que a gente não controla, mas é muito grande a chance de que se você é uma pessoa que pega desafios, que aceita desafios, que tenta resolver, que se adapta e que evolui conforme as situações, vão lembrar de você e vão falar, pô, a gente vai precisar aqui do Felipe, vamos dizer, né, o meu exemplo, só aconteceu comigo uma vez na minha carreira, vamos precisar aqui do Felipe para outra coisa, por que a gente não coloca ele para fazer outra coisa? Ele vai evoluir, ele vai entregar. Então, é muito legal aqui a gente ter essa mentalidade de crescimento. Espero ter te convencido. Se eu não te convenci ainda, assiste a palestra da Carol Dweck ou leia o livro dela também, que é muito bom, tem muito mais detalhe e muito mais conteúdo. E eu também te recomendo, tem um vídeo aqui no canal sobre a história do Michael Jordan. E assim, você gostando de basquete ou não, eu recomendo demais que você veja esse vídeo que eu gravei. E se você gostar do assunto e quiser se aprofundar, assiste uma série que está na Netflix agora, que chama Last Dance. Cara, que série boa, conta toda a história do sucesso do Chicago Bulls, foi um time extremamente campeão e fala muito da história do Michael Jordan, que, cara, na boa, o cara é incrível, impressionante, a mentalidade do cara, assim, quando você valoriza e vangloria o sucesso que ele teve na carreira, quando ele ganhou 6 campeonatos mundiais, a gente tava 2 anos, assim, só ao topo do iceberg, né, quando a gente fala, que é aquela coisa assim, o sucesso estático, físico, puta, ele conseguiu, ele alcançou. Legal de ver a série que você vê tudo que ele fez para chegar onde ele chegou, e é impressionante, assim. E aqui tá uma frase que eu acho muito legal dele, ele fala assim, eu errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Ele tem uma história repleta de falhas e fracassos. Mas é exatamente por isso que ele foi um sucesso. Então acho que vale muito a pena você assistir essa série, ou pelo menos ver o vídeo que eu deixei aqui, eu vou deixar aqui no card, para você assistir logo depois dessa aula. Você tentar entender, capturar, tentar absorver um pouquinho do mindset desse cara. Ele era impressionante, assim, ele não nasceu com talento, definitivamente, mas ele praticou tanto, ele foi tão esforçado, ele foi tão competitivo, que ele chegou a ser o melhor jogador de todos os tempos de basquete. Então é impressionante essa história. Então vamos lá. Acho que, espero ter te convencido aqui de que existe uma profecia autorrealizável, né? Se você acredita que você é capaz, você acaba sendo capaz, ou você pelo menos evolui e melhora muito naquilo que você está querendo fazer e desenvolver. E que você precisa de reconfigurações, porque o nosso cérebro, ele é um hardware, né? Ele é tipo o nosso computador aqui, nossa câmera, os 20, 30, 40 megapixels que tem essa câmera que eu estou usando para gravar, enfim, não sei quantos tem, é tipo hardware, né? Mas a gente pode reconfigurar esse hardware com software.
E quais são os softwares, né? O software é a forma como a gente fala e como a gente pensa sobre as coisas no mundo. E isso pode fazer toda a diferença. Então eu quero que você comece a exercitar, a partir de agora, trocar algumas palavras da sua vida. E elas são, por exemplo, não consigo, é difícil, não tem jeito, não vai dar certo, pra mim não dá. Sempre que você se pegar se falando essas frases, adiciona uma única palavrinha, que é a palavra ainda. Então, por exemplo, não consigo, ainda. Então assim, dá, ainda vai ser possível. Eu não consigo ainda, mas eu vou conseguir. É difícil? Ainda, é difícil agora. Todo mundo que começa a fazer alguma coisa, é difícil no começo. A gente é ruim quando a gente começa a fazer as coisas. A gente fica bom com o tempo. Eu tô gravando essa aula aqui pra vocês, por exemplo, até abrindo um pouquinho do meu lado, é difícil pra mim, porque eu tenho pouca experiência em fazer isso, em gravar, em falar assim pro YouTube, pra uma câmera, mas a gente vai se acostumando, a gente vai ficando melhor. Não tem jeito, ainda. Não vai dar certo, por enquanto, né? Uma variação do ainda. Pra mim não dá, ainda. Tenta somar, cada vez que se policia, cada vez que você fala uma palavra dessa, tenta somar a palavra ainda no final, pra ver se isso não vai fazer a diferença na sua vida. E uma outra coisa que eu acho legal também de mudar, para coisas ruins principalmente, porque tem coisas boas que eu acho que é legal, né? Eu sou autoconfiante, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa esforçada, etc. Isso é bom. Mas para algumas coisas que você acha que são ruins, que você acha que pode melhorar, que você quer melhorar, troca o sou por estou. Então assim, eu estou cabeça dura no momento, eu estou sendo muito ansioso. Pô, eu vou melhorar isso, te dá uma sensação de que é um estado de movimento, certo? Então assim, você pode melhorar, você pode evoluir, não é algo fixo. Então, lembra, a mentalidade fixa é a mentalidade de crescimento e movimento. Começa a trocar essas palavras na sua vida, para ver a diferença que vai fazer para você. E aqui, olha, na boa, para um pouquinho, respira, dá uma pausa no vídeo, vai tomar uma água. E esse conceito, se você pegar só esse conceito de tudo que eu vou te passar aqui, tudo que eu te passei, toda a apresentação, isso aqui vai mudar a sua vida, de verdade. Esse é o conceito mais poderoso que eu já encontrei até hoje em inteligência emocional e é o que mais mudou minha vida até aqui. É sobre o círculo de influência e o círculo de preocupação. Então, vamos lá. Na nossa vida, acontecem várias coisas que estão dentro ou fora do nosso controle. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos mais adiante, mas, por exemplo, o governo. O governo é uma merda, não gosto, ou gosto, não importa. Odeio o Bolsonaro, gosto do Bolsonaro. Odeio o Lula, gosto do Lula. Não vem aqui falar de política, mas beleza, tem certas pessoas que levam isso para dentro do círculo delas de preocupação. Elas ficam reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando do mundo. E o que eu quero dizer pra vocês aqui é que ninguém é perfeito nessa história aqui que eu vou passar pra vocês, tá? Todo mundo reclama, todo mundo tem alguma coisa pra, tipo, se lamentar, ruminar, todo mundo tem isso. Mas, o que eu quero tentar trazer pra vocês aqui é um exercício de cada vez fazer menos e fazer mais outras coisas. E eu vou te falar o que é. Então tem gente que pega o governo e coloca fora tanto do círculo de preocupação quanto do círculo de influência. Ela fala assim, puto, o governo realmente tá uma merda, ou tá bom, não sei, mas, cara, eu não posso fazer nada, eu só vou me informar, ver o que tá acontecendo no mundo e vou, né, me manter informado para ver o que as coisas estão acontecendo e tomar minhas atitudes conforme eu acho que elas fazem sentido para mim. Quando eu não fizer, quando eu não tiver o que fazer, é só uma notícia a mais, uma notícia a menos, aconteceu lá, aconteceu aqui, cara, vai ficar fora do meu círculo, não tá dentro de mim, eu não tenho poder, eu não posso fazer nada. Outras pessoas resolvem pegar isso colocar dentro do círculo de preocupação. Elas olham para aquilo e ficam, puta, reclamando. Então elas vivem na preocupação. O que é a preocupação? É uma coisa que está dentro da sua mente, você está ocupando a sua mente com aquilo, mas você não tem controle nenhum sobre ela. Então, puta, eu odeio o governo, eu tô aqui reclamando do governo, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso e não quero, não vou fazer nada, entendeu? Assim, não vou fazer, mas tô aqui. Pensando e gastando meu tempo e minha energia que eu poderia estar gastando com outras coisas, pensando nisso. Então você está vivendo num círculo de preocupação, você colocou aquele elemento, aquele sentimento dentro do seu círculo de preocupação. E eu vou te falar, cara, isso toma tanto tempo da sua vida, atrapalha tanto, você vai ver adiante. Outras pessoas resolvem pegar esse elemento e elas colocam dentro do círculo de influência dela, do círculo de controle delas. Então elas pegam e falam assim, tá bom, eu odeio o governo, eu já reclamei muito do governo, estou aqui reclamando, ele ficou no meu círculo de preocupação por tempo, odeio isso. O que eu posso fazer? O que eu posso realmente botar em prática com relação a isso, né? Para mudar realmente alguma coisa, transformar. Pô, eu posso me candidatar. Então eu acho que faz sentido, eu quero ser um candidato, eu vou me candidatar a vereador, eu vou atrás, vou fazer isso porque eu quero mudar, eu quero fazer a diferença, eu quero fazer a minha parte nessa história. Pô, legal, aí você tomou uma atitude, certo? Você colocou no círculo de influência, você agiu em cima daquilo. Enquanto estava lá no círculo de preocupação, você não fazia nada. Então, pra gente seguir aqui,
A verdade é que isso acontece o tempo inteiro, com milhares de coisas. A gente fala do chefe, a gente reclama do colega do trabalho, a gente fala de tanta coisa. E a gente decide se a gente coloca fora dos nossos círculos, se a gente coloca dentro do círculo de preocupação, ou se a gente coloca dentro do círculo de influência. Então, ó, é muito comum, né? A gente ficar reclamando da vida. A gente sempre fala assim, os outros são os outros, puta, culpa dos outros. Sempre colocando problema, ou benefício até, nos outros. Eu não consigo, nossa, eu tenho muito azar, puta, porque o governo. A gente vive numa ansiedade, né? A ansiedade é a gente viver no ciclo de preocupação, né? A gente fica sempre pensando, puta, como é que será que vai ser? Mas a ansiedade, a gente não tem controle, assim. Ou a gente pega aquela ansiedade que a gente tá sentindo, pensando lá na frente, putz, será que eu vou ser demitido? Será que eu posso ser promovido? Será que a minha empresa vai quebrar? E a gente traz para um círculo de influência e fala assim, não, beleza, se eu quero ser promovido, então eu vou começar a seguir aqui o canal do Seja Promovido. Se eu não quero ser demitido, eu vou seguir aqui o canal, vou ver as aulas, vou seguir o material que o Felipe tá passando e, pô, vou começar a tomar atitude, vou começar a fazer minha vida mudar. Ou então você pega e olha para isso e fala, putz, vive na ansiedade, não dorme, né, tem insônia. E assim, eu não tô falando aqui de patologias, de realmente doenças, etc, que eu acho que isso é coisa para alguns médicos, psicanalistas, psicólogos tratarem. Eu tô falando aqui do nosso dia a dia, dos nossos sentimentos. Quando uma coisa passa do nível comum, do nível normal, acho que aí pode exigir medicação, exigir outros tratamentos. Eu tô falando aqui do nosso dia a dia, de quando a gente reclama, de quando a gente fala do governo, de quando a gente fica reclamando do nosso chefe. Puta, nosso chefe é uma merda. Tá bom, mas e aí, o que você vai fazer? O que acontece? Quando você tá nesse momento, vivendo nesse círculo de preocupação, você adota a posição da vítima. Por quê? Esse é o clássico cenário do vitimismo. O vitimismo, a gente nunca é responsável pelas coisas, é sempre os outros. Então assim, putz, é um azar, que agora veio a pandemia. Deixa eu contar uma história pra você, cara. Eu tava indo, larguei meu emprego, eu era né, responsável pela divisão de medicamentos de uma farmacêutica multinacional, e eu resolvi viajar ao mundo. Eu falei, cara, pô, não tô gostando do meu trabalho tanto agora, não tá legal, eu quero outras coisas pra minha vida, pô, vou viajar ao mundo, eu quero estudar inglês, eu quero conhecer outras culturas, outras pessoas. Eu tava indo viajar ao mundo, e sabe o que aconteceu? Veio a pandemia. E, cara, o que eu posso fazer se veio a pandemia? Eu posso ficar me lamentando, chorando? Você acha que eu não reclamei? Eu reclamei, eu fiquei uns 2, 3 dias em casa, puto, chateado. Falei, caramba, velho, como pode? Sabe? Nossa, só comigo, como é que pode acontecer comigo um negócio desse? Falei essas coisas. Mas depois você começa a ver, cara, teve gente que morreu, infelizmente, teve gente que passou muito mal no hospital, teve gente sofrendo pra caramba. Será que o que aconteceu comigo é realmente tão ruim assim? E depois disso, será que eu posso fazer alguma coisa, tomar alguma atitude em relação a isso, para fazer o meu plano dar certo, para fazer outros planos darem certo que fazem sentido para mim, ao invés desse? Então assim, a gente tem que sair do círculo da preocupação, do vitimismo, falar, puta, nossa, meu plano de vida, eu saí do trabalho, eu ia viajar ao mundo, não deu certo, cara, e começar a trazer isso para onde a gente pode influenciar, para onde a gente pode agir. Mas perceba, sempre que a gente fica nesse círculo de preocupação, a gente se coloca como uma vítima, que é quando eu tava lá pensando, puta, tinha que acontecer isso comigo, só comigo pra acontecer um negócio desse, não é possível, que azar. Tava assim, tava pensando assim. Cara, não é que não é um azar, existe azar, foi um azar, mas eu não posso ficar com esse sentimento dentro de mim, porque o que acontece com o vitimismo é que você paralisa, cara. Você para no tempo, você não faz nada, você entrega pro mundo e você fica lá no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e aí você não faz nada, você não age. Você não transforma nada, você fica lá, paralisado. O que eu fiz? Eu falei, cara, eu posso ajudar pessoas com uma coisa que eu sei, que é sobre carreira. Eu tive várias promoções, em 7 anos da minha vida, eu tive 7 promoções seguidas aí, eu tive mais de uma promoção por ano, na média. Cara, é uma coisa que eu sei fazer, deixa eu ver. Pô, fiz um método, desenvolvi um método, tô aqui passando pra vocês porque eu acho que eu posso ajudar vocês, tanto a serem promovidos como a não serem demitidos. Então eu tô fazendo um trabalho, tô aqui em casa, mas, cara, eu tô entregando, tô dando o meu melhor, sabe? Eu tô me esforçando pra ajudar vocês. Eu acho que eu posso ajudar, eu tenho essa experiência para poder ajudar vocês e conhecimento para ajudar vocês, em vez de ficar me lamentando, chorando e me angustiando, sabe? Tem coisas na vida que acontecem que são muito fortes, realmente. Algumas coisas que a gente não tem controle nenhum e que é muito complicado. Mas, cara, quer você queira ou não, quer você goste ou não, é difícil, mas sempre que a gente ficar no vitimismo, reclamando do azar, reclamando dos outros, a gente não vai andar. A gente vai ficar como uma vítima e vai ficar paralisado. Então acho que isso é muito importante. Mas agora a sua pergunta pode ser, tá, então o que a gente pode fazer? A gente tem que fazer. Isso aqui, cara, vai fazer toda a diferença na sua carreira, toda a diferença na sua vida no geral. Se você pegar isso aqui e se esforçar para sempre pensar nisso cada vez mais na sua vida, vai fazer toda a diferença, tanto na sua carreira como nos seus relacionamentos, na sua vida pessoal, na sua saúde, em tudo, cara, juro, em tudo. Pra gente ser protagonista, em vez de ser vítima, a
a gente tem que expandir o nosso círculo de influência. Cada vez mais, colocar as coisas dentro do nosso círculo de influência. O que a gente está preocupado, a gente joga para dentro do círculo de influência e vê o que a gente pode fazer. E se a gente não quer e não pode fazer nada, a gente pega e joga para fora. Então, cara, não vou ficar pensando nisso, isso aqui não tem o que fazer, não tem o controle. Vai para fora, vai para fora, vai para fora. E como você pode ver na figura, o círculo de preocupação, ele sempre vai existir. A gente sempre vai reclamar da vida, a gente sempre vai reclamar de uma coisa ou outra. Mas a gente vira protagonista quando a gente diminui cada vez mais a área de contato desse círculo de preocupação e expande a área de influência. E qual que é a pergunta que você tem que fazer sempre que você perceber que você está fazendo perguntas nas quais você está colocando um círculo de preocupação, de coisas que você não tem controle nenhum? Olhar para aquilo e falar assim, o que eu posso fazer? O que eu posso transformar? Cara, essa frase é poderosa. Pô, eu tava lá pensando na minha viagem e tal, beleza. Tive que voltar. Depois eu conto essa história pra vocês com detalhes. É uma história até que boa, se for pensar. Puta, eu podia estar ficando desesperado, eu podia ter ficado mal, assim, mas aí eu olhei pra essa situação e falei assim, cara, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E aí eu comecei a tomar atitudes, né? Uma atrás da outra. O que eu posso fazer pra não ficar mal, pra fazer minha viagem do mesmo jeito, mas de repente daqui a um ano? Então, o que eu posso controlar? O que tá dentro do meu controle e o que não tá? E o que não tá, cara, joguei pra fora. Tipo assim, quando vai voltar a poder viajar? Cara, não sei, tá fora do meu controle. No dia que a notícia chegar, legal, vou estar pronto. Tá preparado, eu vou poder fazer minha viagem. Enquanto essa notícia não chegar, não adianta eu ficar acompanhando e ficar em cima disso, e querendo imaginar, e querendo ver se saiu uma vacina nova, se não saiu, e ficar tipo, me emocionando com isso, usando meu estado emocional com isso. Não, a gente tem que ter controle emocional. Então, assim, o que eu posso fazer e o que eu não posso? Então, o que eu posso fazer é estar preparado no dia que as fronteiras abrirem novamente para poder fazer minha viagem, se é o que eu quero. E, enquanto isso, esperar. E fazer o meu trabalho e continuar me dedicando e entregando conteúdo bom para vocês aqui. Então é isso, cara. Olha, começa a perguntar o que eu posso fazer. E quando você faz isso, você entra num círculo de protagonismo. E o protagonismo, ele dá velocidade pra gente. Então, se a gente quer chegar de um ponto A a um ponto B, quando a gente tem atitude protagonista, a gente chega em 1 ano, 6 meses, 1 mês. Sei lá, pode ser rápido, pode demorar, não importa, 10 anos. Quando você é vítima, uma coisa que ia demorar 1 ano para você conseguir, vai demorar 10. Ou você nunca chega lá. Entende? Então, assim, a diferença entre ser protagonista na vida ou ser vítima é gigante. Na carreira, cara, é enorme. Quando você fica olhando pros amigos, pros pares e fala assim, nossa, ele tá tendo sucesso, ou não. Ele não puxa saco, por isso que ele foi promovido, ou não. Cara, olha pra situação e fala assim, o que eu posso fazer? Vou aprender com esse cara. Será que ele é puxa saco mesmo? Tá, de repente ele é puxa saco, mas deixa eu ver o que ele faz de bom. E aprender com esse cara. E aí você começa a dar movimento pra sua carreira, movimento pra sua vida. Então eu quero agora, assim que terminar esse vídeo, ou que você pare agora esse vídeo, você pause ele, a gente tá chegando no final, mas que você liste pelo menos 5 coisas que estão ocupando a sua energia, sua mente, seu tempo, suas emoções, sua ansiedade, que você vive pensando no futuro. Certas coisas que você fala, puta, não acredito, eu posso ser demitido, eu não posso ser demitido. Cara, tem coisas que você não tem controle. Você não tem como mexer. Mas o que você pode fazer agora para começar a se movimentar e não ser demitido e ser promovido, por exemplo? O que você pode fazer? Se a economia vai melhorar ou não, se o governo vai liberar ou não vai liberar que os comércios voltem a trabalhar, você não tem controle, cara. Na hora que voltar, você tem que estar pronto. Então eu quero que você liste 5 coisas que estão no seu círculo de preocupação e você olha para essas coisas e você vai começar a fazer algumas perguntas. Uma pergunta em especial. Eu vou te falar já já. Então, por exemplo, fiz uma lista aqui hipotética, né? Putz, meu chefe não me valoriza. O puxa-saco ali foi promovido e eu não. Meu trabalho é um saco. Não tenho nenhum projeto novo. Não estou me desenvolvendo, por exemplo, é outra. Cara, lista isso, pelo menos 5 coisas. Isso aqui são exemplos, não sei se é o que está acontecendo na sua vida, na sua carreira, no seu dia a dia, mas pensa aí em 5 coisas que estão te afetando. Estão lá no círculo de preocupação, que você tá lá, você fica pensando, te atrapalha, te angustia, mas você não faz nada com isso. Faz a seguinte pergunta: o que eu posso fazer com isso? Então, vou te dar umas ideias aqui, por exemplo. Meu chefe não me valoriza. Bom, será que tem técnicas, existem habilidades que eu possa aplicar que façam com que meu chefe me valorize mais? Cara, te falo, tem. Você seguir aqui o canal, se inscreve, se conecta aqui no canal, eu vou trazer para vocês em outras aulas formas de fazer seu chefe te valorizar mais. Puta, o puxa-saco foi promovido e eu não. Cara, mas vamos lá. Elimina essa barreira mental que você tem de inveja, talvez, ou de, não gostar daquela pessoa. Às vezes não é inveja, você não gosta mesmo da pessoa, normal, acontece, a gente não
se dá bem com todo mundo, elimina isso da sua frente, cara, e tenta entender assim, o que esse cara fez de bom? Todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. Aprenda com as coisas ruins e aprenda com as coisas boas. Leva isso pra você. Lá no Michael Jordan, se vocês assistirem a série, se vocês verem meu vídeo, vocês vão perceber que ele aprendia muito com as coisas ruins e as coisas boas da vida. Cara, começa a usar isso, vocês vão ver que vocês vão ficar no protagonismo, no movimento, na velocidade. Vocês vão avançar. Ah, meu trabalho é chato. Bom, legal, então mas o que você pode fazer? Você pode fazer seu trabalho ficar legal, você pode procurar um outro trabalho. Você pode tentar pensar em formas que poderia ficar mais legal e de repente dar essas ideias pro seu chefe. Cara, tá na sua mão, o seu controle, a vida é sua. Ou você é protagonista ou você fica esperando vindo lá de fora, do mundo, do externo. O seu trabalho um dia fique legal, mas assim, é o marketing da esperança que eu falei, né? É esperando, a gente fica lá esperando, esperando. Mas nunca vem, se você não toma uma atitude, nunca vai mudar. Não tem nenhum projeto novo, então será que não é uma boa ideia você pensar num projeto novo para você e apresentar isso pro seu chefe e ver se ele acha que é legal, ou perguntar para ele que tipo de projeto poderia fazer? Fica aqui no canal que também eu vou te passar ideias de novos projetos que você pode apresentar e como apresentar esses novos projetos, porque não é simplesmente perguntar para o chefe coisas novas, né? Tem técnicas para a gente fazer isso da melhor forma. Tirei algumas ideias aqui, faz essa lista, que eu não sei exatamente o que vai ter na sua lista aí, mas eu imagino que alguma dessas coisas que eu coloquei aqui pode ser que esteja passando com você, e começa a se perguntar, o que eu posso fazer? Faz isso que eu acho que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Se você pegar esse conceito, aplicar na sua vida, vai mudar completamente. Te falo de coração. Olha só, aqui, por enquanto, é uma parte da inteligência emocional, da base, a forma que eu quero que você pense, passe a pensar a partir de agora. Nas próximas aulas eu vou te dar técnicas, eu vou te dar um mapa de competências, eu vou te dar a forma de você ter foco, disciplina, para você começar a fazer as coisas acontecerem. Mas o que eu preciso, primeiro de tudo, assim, a base para a gente começar a evoluir na carreira é ter a inteligência emocional melhor trabalhada, a gente ter esses conceitos, esses mindsets que são poderosos e que vão fazer a diferença na sua vida. Então, olha só, essa aula fica por aqui, mas eu quero só te falar o que vão ter nas próximas aulas, porque é muito conteúdo, vai ficar muito longa a aula. Ainda no tópico inteligência intrapessoal, na próxima aula eu vou falar sobre desenvolvimento de competências, como a gente faz para desenvolver novas competências, a ciência que está por trás do porquê que a gente não faz o que a gente sabe que tem que ser feito. Então, porque a gente tem muita coisa que a gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente não faz, né? Então eu vou trazer a ciência que está por trás disso, estudado, científico, tá? Depois eu vou te propor como ter foco e disciplina para você fazer o que tem que ser feito e não ficar não fazendo, né? Que é o tópico anterior. E desenvolver uma mentalidade que é chamada de mentalidade antifrágil. Então, assim, se você gostou desses tópicos, inscreve no canal, que eu ainda vou falar sobre isso aqui nas próximas aulas. Depois, ainda no tópico inteligência emocional, vai ter uma aula falando sobre autoconhecimento, como descobrir os próprios pontos fortes. Legal, né? Assim, tem técnicas para você descobrir seus pontos fortes. E você começar a usar isso no seu dia a dia. Às vezes, você está muito ali trabalhando em tentar melhorar o que você não é bom, e você podia estar focando sua energia em mostrar mais os seus pontos fortes. E isso é o que vai te fazer avançar. Isso é o que vai te fazer deslanchar na carreira. E você não está vendo isso. Eu vou te ajudar com esse ponto. Você vai aprender e estudar um pouco mais sobre o comportamento humano, no geral. E isso vai te fazer ter melhores relações, persuadir melhor as pessoas, convencer, enfim, tem vários elementos legais aqui, ter melhores relações, trabalho em equipe, entre outras coisas. E também exercitar a empatia. Então, cara, se você gostou de todos esses assuntos, a aula está ficando por aqui. Quero agradecer você ter assistido até o final. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal. E nas próximas aulas vou ter todo o material aí que a gente está falando de inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. Eu fico por aqui, um abraço, até a próxima e valeu!